Quando observamos uma fumaça de coloração vermelha como essa, tão bonita, na hora de passar uma aeronave pequena, observa-se esse vórtice. Como poder caracterizar agora os fluidos quando não estão estáticos? Em outras palavras, os fluidos quando estão em movimento, quando há dinâmica, quando o seu formato varia em função do tempo. Só que caracterizar esse vórtice é muito complicado e por isso começaríamos a sua descrição da dinâmica de fluidos com algumas suposições para simplificar a sua descrição. Por exemplo, a dinâmica do fluido estaria associada com o escoamento, como poder levar um fluido de um reservatório para outro, alguma tubulação que permite fazer esse escoamento. Também estaria associado com esse registro que deixa um pato, um navio, sobre a água. Como poder descrever as regiões de alta e baixa pressão? Como poder descrever o formato ideal que deveria ter uma hélice para que seja impulsionado o navio? E também vale a pena esclarecer que a palavra geral é dinâmica de fluidos, embora quando se esteja a mencionar sobre a água, o mais adequado ou também, o mais comum, é dizer hidrodinâmica, sendo hidro o prefixo grego para água, assim como hidrologia, assim como hidrogênio, que é o gerador de água, aparentemente. Algumas considerações importantes para ter em relevância a sua descrição. Diria-se que o fluido considera-se como incompressível, ou seja, que por mais que se esmague a diferença de um gás que diminui seu volume, por mais que se faça pressão sobre esse fluido, vamos assumir que o seu volume permanecerá constante, sendo uma densidade a mesma por sempre e para sempre, por mais que a força seja super esmagadora. Ou seja, ter essa informação sempre a mesma. A segunda é que durante a descrição a temperatura permanece constante, não haveria variação de temperatura. Sabe-se que na prática isso de fato não é bem sucedido, mas pelo menos é uma simplificação inicial. Também que existe um escoamento estacionário, em outras palavras, que não depende do tempo, as características como a velocidade desse fluido na hora de escoar e a pressão que o fluido poderá apresentar dependendo das suas posições. Assim, a velocidade depende só da posição e não do tempo. Assume-se que o fluido não apresente viscosidade, por mais que o mel que conhecemos tem essa peculiaridade de escoar bem devagar e não escorrega tão fácil se a temperatura for baixa, mas, por enquanto, despreza-se essa informação da resistência a escoar o próprio fluido. E o mais importante também, por mais que começando a descrição haja um avião pequeno, não será um fluido turbulento, embora a física seja super emocionante, super interessante, mas é muito complicado descrevê-la por enquanto com as ferramentas matemáticas que tens. Poderia associar-se com essa fumaça que escoa muito bonito, aproxima-se entre si, mas não abrangendo essa região de turbulência. E implicando que o fluido escoe como se fosse uma estrutura única. Desça de cima para baixo, como se observa nessa imagem, mas bastante cristalina. Não tem bolhas, não tem outra pulverização ou simplesmente uma borrifada do próprio fluido. Simplesmente o fluido escoa desce como se fosse um só. Assim como se observa, por exemplo, nesse caso específico, de ter óleo. Sometimes, when we look at flowing liquid, we can observe an interesting phenomenon called laminar flow. This phenomenon occurs when liquid flows so smoothly and steadily that it appears as though it's not moving at all, even though the liquid is actually flowing. This happens because each liquid molecule follows the path of the previous one with such precision that the liquid flows without any disturbance. Pequena piscina, mas tem-se esse comportamento laminar, como se fossem lâminas que escoam, mas ao mesmo tempo seria a ideia principal para considerar uma tubulação que tem duas aberturas diferentes e, portanto, não haveriam linhas de fluxo que cruzam-se entre si. E essa tubulação tem justamente duas áreas diferentes, não tem que ser as mesmas, mas vamos analisar o que acontece. Pois uma área de entrada, área 1, e uma área de saída, área 2, com perfil circular e, portanto, tem um comportamento completamente axial. Ou seja, o centro dessa área está à mesma altura que o centro da outra área. Se uma dada quantidade de líquido, de fluido, entrar pela área 1 com uma velocidade V1, sairá com uma velocidade que não tem que ser a mesma V1, mas como poder caracterizar essa velocidade de saída?
sabendo que o fluido escoa laminarmente, que não há regiões de turbulência, não há remoinhos na parte interna da tubulação? Para responder essa pergunta, antes, vejam que é um fluido laminar. Poderia ser observado nesse túnel de vento, onde tem fumaça, e em virtude dessa fumaça, teria seu registro das regiões de aglomeração de fumaça, alguma pressão acontecerá aqui, diferente da pressão que acontecerá lá, porque se esmaga a massa de ar, está mais próxima entre si as linhas de fluxo, as linhas de escoamento, mas permite-se observar que, em virtude desse formato tão aerodinâmico, o carro não oferece muita resistência, pelo menos passando o carro não há regiões de turbulência. Mas é um carro muito hipotético, um carro que tem uma cauda e um carro que tem um formato bastante bonito. Mas no nosso dia a dia, vamos com as tubulações de escoamento. Vamos analisar esse tubo em um lapso infinitesimal. Nesse lapso poderia ser uma fração de segundo, uma milésima, uma micronésima de segundo. E nesse caso, a água deverá ter entrado ou esse fluido deverá ter escoado uma dada distância. Exagerando aqui nessa imagem para que se observe bem, teria um formato de um cilindro. Mas há uma pequena informação muito minúscula, seria esse cilindro, de uma largura ínfima. Sim, porque o lapso seria ínfimo. Só que exagerando, deveria ter um comprimento equivalente à sua velocidade vezes esse lapso. Ou seja, devia deslocar-se essa frente do fluido, uma dada distância equivalente a essa informação durante essa análise, durante esse lapso de análise. E o mesmo acontecerá com a sua saída. Devia ter escoado essa distância para ter saído, essa face circular, movimentando-se essa distância associada com essa velocidade 2 diferente de entrada. Mas, de fato, sabe-se que uma massa entra, uma massa sai. Se a densidade é uma constante, então essa massa depende do volume. De quanto volume entraria e essa mesma quantidade de volume deverá sair pela outra abertura com área 2 e velocidade 2. E nessa situação, geometricamente, tem-se que o diferencial de volume de massa ou de fluido que deveu ter entrado pela abertura A1 será equivalente a essa área vezes esse comprimento do cilindro, que se expressa em relação à sua velocidade e expressa em relação ao diferencial de tempo. O mesmo acontece com a abertura 2, simplesmente trocar os subíndices de 1 para 2. Mas também entrou um diferencial de massa, que é basicamente o volume vezes a densidade volumétrica de massa. Ou seja, se a massa entra e sai, podemos dizer que haveria uma mudança de massa em relação ao tempo. E essa informação se conhece como vazão de massa. Depende da densidade, se o fluido for mais denso, então mais massa escoaria, a área de entrada ou a área pela abertura na qual escoa esse fluido e a velocidade na qual esse fluido esteja a se deslocar, escoando. Mas se a massa é uma constante, o mesmo diferencial de massa que entra é o mesmo diferencial de massa que sai. No caminho intermédio, espera-se que não haja processos de reações nucleares, de fusão ou fissão, e a massa tenha que variar. Não, a massa conserva-se. O que entrou devia ter saído. E nesse caso, devia ter saído e expressa-se em relação à entrada, a densidade de entrada, a área que caracteriza a abertura de entrada, a velocidade que devia ter durante a entrada dessa tubulação e nesse lapso infinitesimal, equivalente às informações de saída, com uma densidade diferente. Que interessante! Mas tinha-se dito que a densidade é uma constante. Ainda assim, de forma geral, se fosse um gás, haveria uma variação de densidade. Mas, independente do lapso de análise, tem-se algo que conserva-se, e é justamente a massa que se expressa em relação ao volume, em relação à sua velocidade, à sua área e a densidade. Ou seja que, nesse caso, e perdão pela confusão, nesse caso não depende do volume, depende da área e da velocidade, vezes a densidade. Mas sendo um objeto, um fluido que não comprime-se, a sua densidade é uma constante e, portanto, em vez de ter uma equação de continuidade da massa, pois sabe-se que a densidade permanece a mesma, se entrar água, sairá água, não sairá vinho, e nessa situação espera-se que haja uma conservação de outra informação. Conserva-se o fluxo, e o fluxo expressa-se fisicamente como sendo a área
pela qual está escoando algum fluido. O área vezes velocidade, com essa velocidade, teria-se justamente em unidades, o fluxo de metros cúbicos por segundo. Ah, mas fluxo tem as mesmas unidades que se fosse evasão de um rio, tantos metros cúbicos por segundo ou tantos metros cúbicos por hora. Sim, é a razão na qual há o escoamento de massa, e nesse caso o escoamento específico, se a densidade é uma constante, de volume. Quanto volume está por passar nessa tubulação por segundo? Se me faço entender com essa letra φ, justamente pelo mesmo fonema de fluxo, é basicamente para expressar essa informação. A área vezes a velocidade que o fluido escoa deverá conservar-se na abertura de saída em relação à abertura de entrada. Ou seja, que se formos analisar essa situação no nosso dia a dia, podemos pensar em uma mangueira normal de jardim, de jardinagem, uma mangueira que tem 2 centímetros de diâmetro e 0,25 litros por segundo estaria a sair justamente dessa mangueira. Não é o jato para extinguir um incêndio florestal, mas pelo menos em casa teria-se essa informação. Com base nessas noções de fluxo, determinar a velocidade da água no interior da mangueira e também se uma pessoa reduz a extremidade da mangueira a 1/5 da sua área, simplesmente pondo o polegar porque deseja molhar uma planta que está muito mais distante, qual será a velocidade do jato da água? Podemos começar com as características geométricas. 2 centímetros de diâmetro, ou seja que o seu raio é 1 centímetro, uma centésima de metro. Também a área da mangueira expressaria-se geometricamente como π vezes essa informação raio ao quadrado. E o fluxo. O fluxo, por mais que tenha essa informação de litros por segundo, não está expresso no Sistema Internacional de Unidades, mas uma fração de litro representa uma fração de 1 metro cúbico, pois sabe-se que 1000 litros equivale a 1 metro cúbico, portanto, o fluxo no Sistema Internacional de Unidades seria 2,5 vezes 10 a menos 4, 2 10 partes de 1 metro cúbico, ou 2,5 10 partes de 1 metro cúbico por segundo estariam a escoar. Demoraria bastante essa mangueira para encher 1 metro cúbico. Haverá que esperar muito tempo. Seria outra interpretação também do fluxo. Mas tenha presente essa informação. Se já sabe-se que o fluxo da mangueira expressa-se em relação à sua área vezes a velocidade do escoamento, então poderíamos analisar qual seria a velocidade que deveria ter a mangueira, o jato de água dentro da mangueira. Pois nesse caso, conhece-se o fluxo e conhece-se a área da mangueira. Conhecendo essas duas informações, e metro cúbico com metro quadrado simplificam-se, tornando-se metros por segundo, a velocidade de escoamento da água dentro da mangueira é menos que 1 metro por segundo. Não é tão rápido, não chega a matar uma pessoa, mas pelo menos uma fração de metros por segundo, que escoa justamente a 1/4 de litro por segundo. Diria-se que é um bom vazamento ou um bom fluxo de água que tem a mangueira. Mas se essas pessoas chegassem a pôr o seu polegar, de fato a nossa intuição, ao nosso dia a dia, sabemos que os jatos de água saem muito mais rápido. Mantendo o fluxo constante, o que era, o que estava ou o que está dentro da mangueira será o mesmo que sairá da mangueira. Nesse caso, uma abertura diferente de saída, a externa, com a velocidade a externa à mangueira. Mas como expressar essa informação? Sabe-se que a área externa é 1/5 da área da mangueira. Não sabemos exatamente para substituir os valores, para trocar essa informação por 1/5, simplesmente dizendo que é 1/5 da área da mangueira. Muito mais fácil. Em vez de fazer contas, simplesmente expressando o que está denotado pelo próprio enunciado. Mas isso implica que a equivalência da conservação do fluxo seja independente do tamanho da mangueira. Poderia ser uma mangueira de bombeiro super gigante e se reduz-se a 1/5, então a velocidade de saída deverá ser 5 vezes maior para manter a mesma proporção. Se reduz-se a 1/10, então será uma velocidade 10 vezes maior. E 5 vezes maior, para esse caso particular, equivale a quase 4 metros por segundo. Bastante rápido, diria-se. E é o que se faz na prática
quem esteja a regar as plantas num dia de verão, tendo esse jato, reduzindo a abertura, haverá uma velocidade maior para a água e poder atingir uma maior distância.